Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e compartilho contigo o meu sonho muito louco de um dia ver todos os povos, todas as nações, famílias, pessoas, empresas, todos os lugares aí falando, conversando, se comunicando de uma maneira adequada, eliminando principalmente os fantasmas causados pelos ruídos de comunicação, má comunicação ou inexistência mesmo de comunicação. Então, para isso hoje eu trago aqui mais um episódio onde nós estamos falando nessa temporada, segunda temporada desse podcast para casais, né? Ou seja, comunicação eficaz para casais. Em nosso episódio de hoje, vamos desvendar alguns mistérios da comunicação. Pode parecer bobeira para alguém, para um, para outro, para mim já foi um dia, mas na verdade não é não, né? As palavras ou termos, às vezes, nunca e sempre causam confusão na maioria das vezes. Então, é justamente isso que nós vamos desvendar aqui hoje, conversar um pouquinho sobre este tema, sobre essas palavras, esses termos, né, que nós utilizamos muitas vezes, inclusive, desenfreadamente, sem nenhum tipo de critério nas nossas comunicações. E isso é muito ruim, porque a comunicação ainda é a base de todo e qualquer relacionamento, principalmente dentro de um casamento. E quando nós fazemos uso indiscriminado de alguns termos, como esses, por exemplo, nós causamos um certo desconforto, principalmente para quem está ouvindo. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre eles e, de certa forma, colocar a massa cinzenta para funcionar, para que nós possamos refletir e utilizar melhor esses termos. E eu começo agora pelo que, na minha opinião, é o menos problemático. Às vezes. Só que o uso de às vezes por algumas pessoas acaba sendo algo demasiado. As pessoas acabam falando demais, utilizando demais. Inclusive está sendo bem complicado hoje fazer esse episódio desse podcast, porque para que eu fale desses três termos, eu estou tentando não utilizá-los na comunicação comum e já sinto uma certa falta. É como se eu, nesse momento, estivesse com um bloqueio, onde eu precisaria colocar uma outra coisa no lugar, né? Então, às vezes, a busca de palavras acaba ficando um pouco mais difícil. Isso porque o nosso hábito de usar algumas vezes esses termos, ou várias vezes, né, durante a nossa comunicação, os nossos diálogos no cotidiano, é muito presente, é algo muito costumeiro. Então, falando de às vezes, nós costumamos falar muito, né? Às vezes eu faço, às vezes eu vou, às vezes eu como, às vezes eu não sei o que. Mas tem um problema do às vezes, né? Ele não é o pior aqui, na minha opinião. Mas a grande questão é, se você estiver analisando uma situação onde você precisa de dados para isso, às vezes pode não ser um bom termo para ser utilizado. Por exemplo, na área de TI, tecnologia da informação, quando a gente utiliza lá, por exemplo, reclama de que a sua internet fica fora durante a semana por algumas vezes. Então o que acontece? Às vezes, quando você vai abrir o chamado, você vai falar lá com a pessoa e falar, às vezes a minha internet cai. Isso não quer dizer muita coisa. Porque para fazer uma boa análise, ele precisa saber quantas vezes a sua internet caiu, em de qual período você está falando. Caiu 10 vezes. Durante um período de quanto tempo? 10 dias? Durante uma semana? Durante um dia? Né? Então você precisa fornecer dados para que a coisa funcione. E se você utiliza o às vezes, a coisa fica muito vaga. Não tem nenhum esclarecimento, nada que possa ajudar nesse sentido. Então, não deixe espaços em branco para que as pessoas interpretem, aliás, de qualquer maneira, né? Procure utilizar ali algo que realmente queira dizer alguma coisa. Por exemplo, quando você diz, às vezes você me escuta. Às vezes você não me escuta. Você está falando isso dentro de um relacionamento para o seu cônjuge. Então, fica difícil entender
esse às vezes eu não te escuto porque isso está relacionado a alguma coisa? Será que para eu ajustar isso, eu preciso ajustar uma outra coisa que está te dando a impressão de que eu não te escuto? Então fica algo muito ambíguo e não é muito legal, porque causa mal entendido, e mal entendido a gente não quer dentro do relacionamento, até porque a gente sabe o que acontece quando chega um mal entendido. Frustrações aparecem e isso não é nada bom. Bom, além disso, você pode usar alguma estratégia para poder trocar esse às vezes por uma outra coisa. Até porque quando você não faz isso, a impressão de que você está tirando a responsabilidade sobre aquilo. Né? Então, por exemplo, você foi chamado para testemunhar sobre alguma coisa e você fala, não, às vezes eu vejo que o negócio é assim, tal, mas você não está se comprometendo. Então isso é muito ruim, você está evitando uma certa responsabilidade sobre a coisa e isso não vai ajudar. Por exemplo, um parceiro sugere que você divida com ele as suas tarefas domésticas, né? E você simplesmente não faz. Aí o que acontece quando a pessoa vai chegar para você e falar algo, você fala, é que às vezes eu esqueço. Não, às vezes você esquece, talvez você não tenha priorizado aquilo, talvez não seja importante para você como era para o outro. Né? Então é necessário que você troque esse às vezes por algo mais consistente. As pessoas que normalmente têm um problema de comunicação dentro do relacionamento são pessoas que procuram não falar muito ou não raciocinar muito para poder falar e acaba dificultando um pouco o relacionamento. Por isso é importante que falem, procurem ali uma resposta que não seja vaga, uma resposta que dê ali traga algo para aquela situação que realmente possa ser aproveitado, né? Onde você talvez, nesse exemplo que eu acabei de citar, você esteja assumindo uma mudança efetiva. Mas como que você vai assumir uma mudança efetiva se você se justifica dizendo, às vezes eu esqueço? Isso não sugere nenhuma mudança. A mesma coisa numa empresa. É que às vezes eu esqueço, né? E aí seu chefe tá lá em cima de você, eu pedi para você fazer esse relatório pela 10ª vez. Não, é que às vezes eu esqueço. O que você acha que vai passar pela cabeça dele? Né? Esse cara tá se justificando, não vai fazer nada, e eu acho que não é a melhor pessoa para estar aqui. Agora, se você tivesse usado uma outra coisa no lugar disso, olha só, pode até ser que às vezes eu deixe passar, mas eu tô colocando um lembrete aqui agora para que eu possa fazer isso. Né? Você está se responsabilizando, você está se comprometendo a fazer algo nesse sentido. Então, é importante que o uso de às vezes seja policiado. Então, entenda que usar esse termo, às vezes, de uma maneira adequada, você pode causar um determinado problema que você não quer para a sua comunicação, porque ela não está sendo clara e não quer dizer nada, nenhuma ação concreta sobre o assunto. Agora, o segundo termo, que aí já começa a complicar um pouquinho, é o nunca. Aliás, tem uma máxima que diz, nunca diga nunca. E tem alguém que um dia disse, você disse 2 vezes. Né? Mas, brincadeiras à parte, o nunca também é complicado. A minha falecida avó, quando nós fazíamos algo para ela, estava legal. Quando nós, uma vez, deixávamos de fazer esse algo para ela, ela dizia, você nunca faz o negócio. Por quê? Talvez pela pobreza do vocabulário, de comunicação, ninguém nunca ensinou isso para uma senhora que na época tinha lá seus quase 80 anos. Mas é importante você saber que nunca se refere a um fato que jamais aconteceu, que jamais vai acontecer e que não acontece. Esse é nunca. Né? Nunca é nunca, nunca é não existe, nunca é nunca. Lembra de Peter Pan, terra do nunca, terra que não existia? Né? Então, é exatamente isso. Quando você utiliza essa palavra nunca, seria isso que você deveria dizer. O problema é que a gente utiliza essa palavra desenfreadamente também, lógico, com uma frequência um pouco menor do que o às vezes que eu acabei de dizer, mas acaba causando problema do mesmo jeito. Por exemplo, vou dizer aqui,
você nunca me ajuda com as tarefas domésticas. Ou, você nunca me ouve. Nunca? Então é nunca. Eu casei, 10 anos casado, eu jamais peguei uma vassoura, jamais lavei uma louça. É nunca, não é isso? Você nunca me ouve. Então quer dizer que eu entro, eu falo o que eu quero e saio, porque eu não ouço, não quero ouvir, não quero escutar, não quero participação. É isso? Quem fala essas frases está querendo dizer isso? Não tá. Tá querendo talvez dizer que algo aconteça com uma certa frequência que a incomode. E aí, ela acaba dizendo, nunca. Nunca? Né? Talvez ela tenha tentado falar 10 vezes com uma pessoa e dessas 10 vezes, pelo menos umas 4, ela não ouviu por algum motivo, que pode ser bom, ruim, intencional ou não sei. Mas ela utiliza nunca. E eu talvez até entenderia se a proporção ela fosse a maior aqui. Né? Se fosse de 10 vezes que eu tentei falar, 7 você não me ouviu. E a pessoa falasse nunca, talvez eu até entendesse, porque dá a impressão realmente de que ela nunca te ouviu, né? Dentro desse universo de 10, 70% é um número muito alto de não ter sido ouvido em algum momento. Mas a questão é que você está ignorando o restante da equação, né? A complexidade que é um relacionamento, a vida em si. Então, geralmente, é necessário que nós tenhamos um certo cuidado para utilizar esse nunca, porque ele vai desencadear conflitos, queira você ou não. Né? Você nunca lava o carro. Você nunca lava o carro. O dia que você lava, está chovendo. É uma frase que para mim não tem o menor sentido. Se eu nunca lavo o carro, como é que no dia que eu lavo, chove? Então não é nunca. Então temos um problema de comunicação aí. Então aqui talvez coubesse o às vezes, né? As poucas vezes que você lava o carro acaba chovendo. E até uma frase que soa muito mais agradável do que você falar você nunca lava o carro. Porque ela sugere uma certa negatividade. Ela vem com um certo peso. E isso não é legal. Não é algo agradável de você ouvir, né? Então, geralmente, é a realidade que está somente na cabeça de quem está falando, está generalizando as coisas, e isso pode trazer ressentimentos, inclusive. Agora, um parceiro diz, você nunca me elogia. Quando você usa nunca nesse contexto, é porque ele jamais te dá elogio nenhum. Mas se você trocasse isso por uma frase, você me elogia poucas vezes. Ainda assim não é muito agradável ver um negócio desse, mas o nunca já perdeu a força. Né? Então é importante que você entenda que o nunca pode acabar criando alguns obstáculos na resolução de alguns problemas. Né? Por exemplo, o seu cônjuge chega a... Aliás, toda casa tem sempre alguma coisa para resolver, né? É impossível não ter. Vocês têm que conversar e têm que resolver alguma coisa. É óbvio, sempre vai acontecer algo, né? Para que vocês dois sentem ali e conversem. Olha, como vamos resolver essa situação? Assim, assim, assado, né? É isso que a gente espera. Mas, na maioria das vezes, para quem não sabe se comunicar, não foi ensinado a fazer isso desde sempre, né? Vai chegar lá no meio da conversa e vai falar, mas você nunca faz isso, porque se você fizesse, aí você não estaria, nós não estaríamos nesse meio, não estaríamos nessa situação. Mas é real isso? Será que está certo esse tipo de comunicação? Eu acredito que não, né? Porque, primeiro que não é uma boa abordagem. Né? Você acabou de colocar ali um obstáculo para resolução, suposta possibilidade de resolução de qualquer coisa. Ponto. Então, não utilize um nunca desenfreadamente, principalmente porque a gente tende a usar o nunca de uma maneira negativa, principalmente quando a gente está nervoso, está ali bravo com alguma coisa, rotulamos, né, situações, pessoas, nunca, 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 isso não é legal. Então, se alguém, por exemplo, diz, você nunca se importa com os meus sentimentos, você fecha a porta para qualquer diálogo, e aí, meu filho, não tem como você
partir dali para frente. Você pode até por algum motivo, vamos supor que por algum motivo a mente da outra pessoa se abra, para que ela te ouça e você volte de novo pro jogo. Não vai ser a mesma coisa, tá? Porque você fechou ela e já tem uma certa resistência. Então, se você nunca se importa com meus sentimentos, a pessoa já tá ali com uma certa reserva e isso não é uma boa comunicação. Então, o que nós precisamos saber de tudo isso? Ao invés de você usar nunca como algo geral, generalizar, né, que é prejudicial, você pode substituir por outras expressões. Nós vamos ver algumas sugestões lá na frente e aí você comece a raciocinar, pensar melhor para deixar esse bendito desse nunca de lado. Agora um outro termo que na minha opinião faz parzinho com nunca é o sempre, porque ele é muito exigente. O sempre, ele é o contrário do nunca, né? Quando você fala isso nunca acontece, é porque isso nunca acontece. Agora, quando você fala isso sempre acontece, é porque isso acontece a todo instante, sempre está acontecendo. Sempre, todo dia, toda hora, tudo, não sei, sempre acontece. Por exemplo, o sol nasce todos os dias, ainda que o céu esteja nublado, ele nasce todos os dias, então ele sempre nasce. O dia que isso não acontecer, teremos problemas. Agora, o que não é normal é você estar ao meio-dia e ser noite, né? Então, pelo menos na realidade aqui que eu conheço de vida, né, não é normal isso acontecer. Então, para mim, nunca é noite quando é meio-dia. Então, esse é um ponto. É importante saber que existe uma diferença. Agora, assim como nunca você usar o sempre, também pode ser uma coisa negativa. Porque, olha só, se eu disser pro meu cônjuge, você sempre está ocupado demais para passar tempo comigo. Não tá legal. Ou você sempre age de uma forma insensível. Também não tá legal, não vai, não funciona, não é por aí, tá? Nós estamos fazendo generalizações e assim como nunca, o sempre também pode ser usado de uma maneira inadequada, inapropriada nesse sentido, tá? Então, sempre que você utilizar, e olha aqui, eu já estou usando sempre, hein? Sempre que você pensar em utilizar essa palavra, raciocine, veja se é isso mesmo. Não, eu estou falando de algo que acontece costumeiramente. Inevitável, se chover, se fizer sol, nevar, noite, dia, não. Acontece. Esse é o sempre, não é isso? Né? Você pode dizer, eu sempre vou trabalhar, mas será que você está falando do presente? Então, se você está falando do presente com a sua visão lá pro passado, ok, você não faltou nenhum dia, você sempre sai para trabalhar. Mas se você estiver falando isso com olhar para o futuro, talvez você cometa uma gafe, porque em algum momento, por algum motivo de força maior, você não vai trabalhar. Então, o seu sempre já não será tão sempre assim. Já será às vezes, né? Já será um algo que foi quebrado, porque o sempre é um algo mais integral, não é isso? Que a gente entende. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui, ó, você sempre se atrasa e nunca se importa com o que é importante para mim. Vamos supor aí que porventura o marido saiu mais tarde do trabalho, lá aconteceu alguma coisa, tal, não sei o que, e ele acabou não podendo avisar, e aí chega atrasado pro jantar, e a esposa vem e larga uma frase dessa na orelha dele. O que ela está dizendo para ele? Você sempre se atrasa, ou seja, nunca chega no horário. Quem sempre se atrasa, nunca chega no horário. Né? É importante a gente entender a língua portuguesa antes de qualquer coisa. E se não for em português, se um dia você estiver ouvindo isso em um outro idioma, se Deus quiser, um dia isso vai ser traduzido, entenda que quem sempre faz, nunca deixa de fazer. E quem nunca faz, sempre evita fazer, sempre deixou de fazer, alguma coisa nesse sentido. Então, no nosso exemplo aqui quem sempre chega atrasado, nunca chega no horário. Tenha isso em mente. Guarde isso para você. E
pegue essa frase e converta ela no que você quiser, né? Quem sempre chega atrasado, nunca chega no horário, né? Quem sempre está molhado, nunca está seco, né? Quem sempre está nervoso, nunca está calmo. E é isso. A ideia é essa, é trabalhar com o contrário. Então, quando você fala para uma pessoa, você sempre chega atrasado, você está falando isso, você nunca chega no horário. Aí outra pessoa vai se revoltar, mas e as outras 599 vezes que eu cheguei no horário? Você está dizendo que não importa. É isso. E aí você começa a criar um certo transtorno porque você utilizou uma palavra de forma errada. E isso não é legal. Então, essa afirmação, ela vai ignorar todo o esforço que ele fez para chegar no horário nos outros dias. Onde o que ela fala aqui, que você sempre se atrasa e não se importa com o que é importante para mim, ela está dizendo no caso, né, de que ele sempre ignora o que é importante para ela. Então, talvez ele fique revoltado ao ouvir uma coisa dessas, porque ele está tentando fazer o seu melhor e em um determinado momento que ele não conseguiu, saiu com uma frase dessas e ela largou na orelha dele um negócio desse que, com certeza, dentro de uma relação normal, vai causar um certo transtorno. Então, olha só, usar constantemente sempre pode criar algum problema, porque tanto sempre como o nunca são duas palavras que são inflexíveis, né? Dá a impressão de inflexibilidade dentro de uma comunicação. Não tenho uma forma, tanto que até brinquei aqui, né? Eu falei, se eu nunca lavo o carro, como é que o dia que eu lavo está chovendo? Porque eu nunca lavo, porque nunca é nunca. Então, talvez aí, né, poderemos usar o sempre chove quando você lava o carro, né? Algo nesse sentido, mas o nunca, ele, dentro desse contexto, trouxe um julgamento ali, algo não muito legal, negativo, e é justamente para isso que eu quero chamar a tua atenção. Tenha muita atenção ao usar o às vezes, o sempre e o nunca, tá bom? São 3 termos importantes dentro da nossa comunicação. Agora, deixando tudo isso que eu falei um pouquinho de lado, vamos falar um pouco sobre algumas alternativas construtivas para que nós possamos passar por isso. Nós vamos utilizar essas palavras sempre, né? Sempre estarão no nosso vocabulário. Tá? Eu uso sempre sem nenhum medo de errar, porque é sempre. A ideia é a gente saber utilizar nos momentos mais adequados. Então, por exemplo, seja específico e descritivo. Aí, com isso, eu já quero dizer que às vezes você não me escuta, não quer dizer muita coisa. Nós precisamos de um contexto, de uma situação, de mais informações, onde nós possamos trazer um estudo em cima daquilo, porque senão as pessoas ou a pessoa jamais vai saber por que você está se sentindo tão incompreendido. Por que você acha? Porque qual é? O que está acontecendo? É igual criança. Algumas vezes a criança ela tá tão perdida, né, que ela chega para você e fala uns negócios assim: ah, você nunca faz o que eu quero, você nunca faz o que eu peço, né? E você para e pensa: como nunca? E às vezes é que eu fiz, eu fui, não sei o que. Então, criança a gente ainda dá um desconto que está aprendendo, mas adulto pode até estar aprendendo, mas tem um discernimento muito maior das coisas, tá? Então, quando nós falamos sobre o às vezes, tome esse cuidado. Por exemplo, quando estou falando sobre os meus sentimentos, sinto que você pode não estar totalmente presente. Olha só, tem dados aqui. É diferente de às vezes você não me escuta. É a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa, porém aqui na segunda frase, nós temos dados. Quando eu estou falando sobre os meus sentimentos, então, olha, já estou falando sobre uma coisa. Não é quando eu estou falando sobre o almoço, não é quando eu estou falando sobre as crianças, não é quando eu estou falando sobre qualquer outra coisa que eu estou reclamando que você não me ouve. Não, é quando eu estou falando sobre os meus sentimentos. E aí eu sinto que você pode não estar totalmente presente. Isto pode ser o problema. Né? Então é diferente de você não me escuta.
Você pode não estar totalmente presente, ou seja, parece, eu tenho a impressão que a sua cabeça está em outro lugar. Tá correto isso? Olha, gente, olha a qualidade dessa conversa, desse diálogo. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa agradável de se falar. Né? Imagine, ao invés de a pessoa chegar para você e dizer, às vezes você não me escuta, né? E, né? Chegar, olha, quando eu tô falando dos meus sentimentos, a impressão que eu tenho é que você está com a cabeça em outro lugar. Tô errado, é isso mesmo? Tá acontecendo alguma coisa, talvez? Porque eu acabo me sentindo um pouco mal com isso, parece que você não tá me compreendendo, né? Mente aberta dos dois lados e pronto, né? Seguiu a vida, algo maravilhoso nesse sentido. E evite generalizar, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Lembra quando as pessoas chegam pra você, todo homem é igual, não presta. Toda mulher é a mesma coisa, só muda de endereço. Gente, isso é generalizar, né? Então, pare com isso. Exatamente, pare com isso e procure usar termos mais assertivos. Olha só, generalização, um exemplo aqui de generalizar. Você nunca me ajuda em casa. Você generalizou, nunca te ajudo, tá? Então isso é justamente algo que devemos evitar, né? O generalizar das coisas. Mas ao invés de você fazer isso, você pode dizer, gostaria da sua ajuda com a limpeza da casa hoje, nos fins de semana, ou sei lá eu quando. É diferente, não é isso? Você está querendo dizer uma coisa e diz outra. Você está querendo pedir ajuda de uma pessoa, mas você chega lá acusando ela de que ela nunca te ajuda. Como que você pode fazer algo funcionar nesse sentido? Não tem como. É impossível que você faça algo funcionar nesse sentido. Então, utilize palavras mais agradáveis, que as coisas vão melhorar, com certeza, a qualidade do seu relacionamento dentro de casa vai mudar. Outro ponto, utilize uma linguagem mais positiva e construtiva. Nós já falamos aqui várias vezes de comunicação não violenta, né? Então, é importante que você utilize a comunicação a seu favor. Ao invés de dizer, por exemplo, você sempre age de forma insensível, que tal você utilizar? Eu apreciaria se você pudesse ser mais sensível às minhas emoções. Ainda pode ser um pouco duro para quem não tenha um entendimento muito aberto sobre as coisas, mas é importante saber que se você muda esse tipo de coisa, né, de essa forma de falar, vai ficar muito mais agradável, muito mais aceitável. Você deixa a pessoa muito mais aberta para o que você vai falar. Troque afirmações negativas, como por exemplo, você nunca presta atenção em mim, por declarações que expressem uma certa necessidade de maneira mais clara, né? Você está querendo dizer que eu gostaria de passar mais tempo junto com você, né? E me sentir mais conectado. É diferente de você chegar lá cobrando a outra pessoa. Não, você nunca presta atenção em mim. Causou um problema. Sim. Mas eu falei o que eu fui lá, claro, e falei pra ele que é isso. Mas falou a coisa errada, filho. Não funcionou. É o que eu muito ouço, né, em termos de comunicação de casais. A pessoa vem falar, olha, não tô conseguindo chegar em determinado lugar, mas aí eu analiso todo o contexto, falando, porque você não está sendo claro, então diga, expresse, né, o seu desejo, crie lá um ambiente seguro, tal, e aí você vai, expressa o seu desejo, fala direitinho o que você gostaria que fosse dito. Mas o que acontece? A pessoa chega lá e fala, você nunca presta atenção em mim. Quando ela quer falar, eu gostaria de passar mais tempo com você, de ter um tempo maior de qualidade, como podemos fazer isso? E aí, ela não faz isso. Ela vai na primeira alternativa, porque é como ela aprendeu a fazer e foi acostumada a fazer. Então, o que precisa acontecer aqui é uma mudança de mentalidade. Porque ela vai continuar colhendo as mesmas coisas, né? E vai dizer que ela está agindo de uma forma diferente, mas ela não está. Ela está agindo de uma maneira inadequada. Como que você pode ouvir uma coisa legal de uma acusação? Não tem como. A outra pessoa precisaria ser muito, mas muito esclarecida, estar muito aberta, zen, né, bem com a vida,
para poder ouvir um negócio desse e falar, nossa, eu gostaria de passar mais tempo com você. Né? Então é isso, né? A gente costuma falar que mulheres têm um jeito de se comunicar, homens têm um outro jeito de se comunicar, tudo bem, isso é real, mas a comunicação eficaz ela pode ser realidade para ambas as partes, porque quando você aprende a falar, você vai e fala, né? Não tem como outro adivinhar. Então é basicamente isso. Comunique as suas expectativas, né? Ao invés de usar, às vezes você age de forma egoísta, explique, né, quais são as suas expectativas em relação ao comportamento do seu parceiro. Não adianta nada você ir lá e acusar. Você sempre faz isso, você age de uma forma muito egoísta, você é isso, você é aquilo. Não, vai lá e fala, meu Deus do céu, o que a gente tem pregado todo esse tempo aqui falado é se comunique de forma adequada. E qual é a forma adequada se você está com uma expectativa? É você dizer o que você espera. Então, amor, eu esperaria que em situações como essa, nós pudéssemos considerar as necessidades juntos, um do outro, tomar algumas decisões em conjunto, né? É muito diferente do que você chegar lá e falar, às vezes você age de forma egoísta. Gente, não tem como, né? É difícil você chegar numa boa comunicação, um bom diálogo, se esse tipo de coisa continua acontecendo. Não tem como. Então, procure analisar aí de uma maneira mais adequada, de como que vocês vão trabalhar esse às vezes, né? E expor as suas expectativas de uma maneira mais clara. Diga o que você precisa dizer e não invente moda, né? Não vai, eu preciso de verde, então eu vou falar, olha, se você misturar aqui essa cor com essa e não sei o que, talvez nós tenhamos uma outra e não sei o que, porque é a cor que eu preciso. Fala logo que você precisa de verde, né? Então é isso, né? Vai direto ao ponto. Então, esteja aberto ao diálogo. Incentive uma comunicação honesta, aberta, convide o outro para compartilhar os seus sentimentos, né? Aquela criação do ambiente seguro que eu vivo falando aqui. Não adianta você simplesmente achar que pode falar de tudo se você não tem ambiente para isso. Né? O ambiente é aquele ambiente mais bagunçado possível, onde todo mundo julga todo mundo e tal, não sei o que. Não, estabeleça um ambiente seguro para vocês compartilharem as coisas, e aí vocês conversem, coloquem as perspectivas de cada um, né? E dê espaço, inclusive, para que os dois lados expressem as suas opiniões. E ambiente seguro não pode ter julgamento. Se tiver julgamento, não é ambiente seguro. Então, ponto. Já tenha isso em mente. Outra coisa, evite ser precipitado, né? Ninguém é juiz de ninguém. Escute, ouça ali o que o outro está dizendo, né? Deixa a pessoa se abrir, estabeleça a bendita da escuta ativa, entenda primeiro antes de falar qualquer coisa. Pode ser que a perspectiva do outro seja um pouco diferente da sua, não tem problema. Tá? O importante é vocês conseguirem expor isso e entrarem num consenso a respeito disso. Enfatize o impacto emocional. Então, quando você for expressar as suas preocupações, né, coloque ali um pouco do impacto emocional que você sente. Né? Por exemplo, ao invés de você chegar e falar, às vezes você me deixa frustrado. Olha aí, outra frase horrível. Né? Diga, quando certas coisas acontecem, me sinto frustrado e eu gostaria de entender melhor. Eu estou expondo o que eu estou sentindo, e eu estou me abrindo, me dispondo a entender o outro lado. Então, se o outro lado não entende isso, só tem duas coisas. Ou ele não sabe realmente, não entendeu, alguém precisa ir lá e ensinar para essa pessoa, ou simplesmente sabe, entendeu e ainda quer fazer de uma forma muito egoísta, e isso não é legal. Então, é importante que o impacto emocional esteja muito claro para ambas as partes, para que não fique dúvida, né? Para que esteja bem claro, talvez, o que acontece principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, elas expressam ali o seu desejo, expressam os seus sentimentos, como estão sentindo, mas aí o adulto não ouve, né? O cuidador não ouve, o pai não ouve, a mãe não ouve, tal como deveria, não escuta, não tem escuta ativa, e aí
a criança acaba alimentando uma coisa ruim dentro dela, até o ponto em que quando os pais vão se dar conta, não sei como isso aconteceu, eu te dou um exemplo tão legal dentro de casa e a pessoa é desse jeito. Não, porque não ouviu quando deveria ouvir. E por fim, use eu ao invés de você. Quem usa você acusa, quem usa eu é outra situação, né? Eu diria até que o nós, quando a gente fala de relacionamento, nos inclui dentro de uma mesma situação, de um mesmo raciocínio, né? Mas aqui o eu, que é no caso o foco, você está atraindo a coisa para você. Então, assim, coloca foco no que você tá sentindo ali, como você se sente naquele momento. Ao invés de você dizer, você nunca me apoia, eu sinto falta do seu apoio em momentos difíceis como este. Olha que lindo, você nunca me apoia! Olha só, quem nunca ouviu alguma coisa parecida com isso, né? E eu particularmente, quando eu ouço um negócio desse, graças a Deus não tenho mais vontade de jogar nada na cabeça da pessoa que me fala um negócio desse. Aqui em casa, graças a Deus, isso não acontece. Mas eu já ouvi muito esse tipo de coisa, né? Você nunca me apoia, você nunca faz, tal, não sei o quê. Eu sinto vontade de virar as costas e ir embora, tá? Às vezes a gente não faz por respeito. Mas ensinamos de que deve ser diferente. Então, ainda que ouçamos algo desse sentido, nós devemos incentivar os outros a falar correto, a ser mais agradável. Então, quem fala, você nunca me apoia, é alguém que não aprendeu a falar. Eu sinto falta de apoio em momentos difíceis como este. É diferente, é mais agradável, é mais, como que eu posso dizer, leve, é uma comunicação muito melhor, né? Então, justamente isso, evite o você e utilize eu. Eu me sinto assim, estou me sentindo mal, estou me sentindo isso, aquilo. Pare de acusar os outros, mas que coisa, é a bendita da mania. Se você volta a falar aqui de alguns programas, né? Uma das minhas especializações é em segurança pública, né? Política e segurança pública. E uma das coisas que eu vi e levo por todos os dias desse curso foi a mediatização da violência. Então, quando você liga nesses benditos desses telejornaizinhos aí que só falta sair sangue da TV, você vê que é uma acusação muito grande. Fulano não sei o que, ciclano não sei o que lá, blá, blá, blá. E as pessoas vão absorvendo esse tipo de coisa. Pra elas fica normal, fulano tá falando na televisão, né? Então, não é legal isso. Utilize ali essas coisas, se é que você gosta de consumir essas coisas, o problema é seu, não tenho nada a ver com isso, cada um utiliza o que gosta, mas na minha opinião, para mim, não acrescenta em nada. A mesma coisa, por exemplo, alguns programas onde tá ali muito claro de que tudo isso que eu tô ensinando aqui é uma coisa contrária, né? Tudo isso que eu tento passar aqui é seguido ao contrário, por isso eu não posso compartilhar com esse tipo de coisa. Eu não quero ir na contramão, ir lá consumir um negócio desse, depois vir aqui hipocritamente ensinando uma coisa que é totalmente diferente, tá? Então, utilize, para finalizar essa conversa, o eu ao invés de você. Você não é juiz, não foi instituído juiz sobre a vida de ninguém, sobre a causa de ninguém para você julgar a todo instante, tá bem? A não ser que seja juiz mesmo, mas mesmo assim é com ordem e decência. Bom, por fim, hoje nós exploramos aqui 3 termos importantíssimos dentro da comunicação. Às vezes, nunca e sempre. E nós mostramos aqui a importância de você saber utilizar isso. Olha só para relembrar aqui, hein? O às vezes é uma palavra que não deixa muito claro o nosso compromisso com algumas coisas, a nossa responsabilidade. Então, nós precisamos trocar esse às vezes, na maioria das vezes, por algo mais consistente. Dados, principalmente. Nunca dizer nunca. Ai, mas você disse 2 vezes. Lembra dessa piadinha aí e tal? Quando você fala nunca, você está dizendo que é nunca. Né? Nunca aconteceu, nunca vai acontecer, não faz parte da realidade, não está numa ordem cronológica, não está na linha do tempo, não
existe, tá? Nunca é nunca. E quando você fala nunca dentro de uma comunicação, pode gerar certos conflitos. Você nunca me apoia, lembra o que eu falei, né? O sempre é muito exigente, né? Então quer dizer que sempre acontece determinada coisa, e isso pode ser injusto, porque você também pode desencadear algum sentimento de acusação. Você sempre faz isso, eu sempre digo para você, nunca faça isso, né? Olha só, duplamente, eu sempre digo para você, nunca faça isso, e você faz. E aí você está sofrendo por causa disso. Por quê? Você está julgando, você está usando agora uma frase terrível, tão negativa que eu me sinto até mal em falar, mesmo como exemplo, mas o sempre pode ser muito injusto e cria uma atmosfera de inflexibilidade na comunicação. E algumas alternativas construtivas que nós falamos aqui, né? Oferecemos algumas sugestões para substituir esses termos, essas palavras, por comunicações que sejam mais precisas, mais abertas, que queiram dizer mais, que expliquem melhor cada situação, né? Que tragam uma linguagem mais positiva, uma comunicação mais aceitável, menos violenta dentro de uma comunicação, dentro de casa, dentro de qualquer relacionamento. Aliás, comunicação eficaz, ela é a base para um relacionamento duradouro, sim, né, de casamento principalmente, mas ela serve para todos os outros tipos de relacionamento. Então, fique atento aí e aberto ao diálogo, porque isso é importante. Bom, isto é o que eu tenho para dizer hoje para vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a cada um que ficou aí conosco, que absorve cada um desses conhecimentos, dessas coisas que nós temos passado por aí, né? Pelo menos tentado ensinar aqui nesse podcast, que é feito com muito carinho. E mais uma vez eu lembro que os nossos livros sobre comunicação eficaz estão disponíveis em Amazon.com. Eu vou tentar deixar o link aqui, eu não sei se você está assistindo esse podcast no YouTube ou ouvindo no Spotify, mas em ambos eu vou tentar deixar aqui o link para a Amazon.com, lá onde você pode adquirir os nossos livros, tá bem? E os nossos cursos de comunicação eficaz, oratória, apresentação em público, você adquire, pode se inscrever lá no udemy.com, né, um dos maiores sites, uma das maiores plataformas de treinamento aí do planeta, né? Você encontra lá treinamentos de tudo e não é diferente conosco. Nós estamos lá também, onde você tem algumas ideias que talvez você ainda não tenha visto aqui, né? Lá está um apanhado de tudo, onde você pode ver o que é mais importante para que você mesmo modele a sua comunicação através de conceitos bem claros que estarão lá. Eu, mais uma vez, vou ficando por aqui, esperando que esse podcast tenha chegado até você para suprir uma necessidade de comunicação, para ajudar você no seu relacionamento, e se não for assim, que você possa pegar esse conhecimento e levar a outra pessoa que talvez esteja precisando. Aliás, a maioria dos problemas de um relacionamento, de um casamento, estão relacionados à comunicação de alguma maneira, né? E se você tem conhecimento de alguém que esteja passando por isso, vai lá, manda o nosso link para ele e compartilhe, conversem sobre o assunto, vejam, mostrem de que é possível você viver em paz, é possível você ter uma boa comunicação e seguir adiante com um relacionamento de qualidade. Fico por aqui te desejando paz, prosperidade e esperando que nos encontremos em um próximo envio, num próximo trabalho. Deus abençoe!